Graça e paz, tudo bem? Na série sobre a nossa identidade, nós já trabalhamos a questão sobre você é um evangélico, você é um católico, e hoje nós vamos falar sobre você é um protestante. Qual seria a sua resposta sobre isso? Vamos entender melhor o que é ser um protestante para podermos responder melhor a esta questão. O protestantismo é um movimento que já perdura na história da humanidade há mais de 500 anos. Há alguns dias, nós estamos próximos do dia 31 de outubro de 2024, quando será comemorado os 507 anos da Reforma Protestante. Movimento esse histórico que se iniciou no dia 31 de outubro de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero ele colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Essas 95 teses criticavam os ensinos papais, os ensinos da igreja católica. Farto de tantas distorções sobre as verdades bíblicas, o movimento acabou prosperando e várias pessoas se levantaram contra os ensinos distorcidos da Igreja Católica. Um voltar-se para as Escrituras, buscando compreender verdadeiramente o Evangelho e se afastando dos ensinos errados que eram propagados pela estrutura eclesiástica da época. O movimento protestante conseguiu se espalhar pela Europa, né, mudando o cenário não somente religioso, mas também o cenário político, econômico e social. Esse movimento protestante é um movimento já estabelecido e que hoje, né, nós podemos nos identificar como protestantes porque, de alguma forma, somos resultado desse movimento. Nos identificamos que nós não estamos vinculados com a instituição católica pelo fato dela distorcer alguns fundamentos da igreja que nós cremos, da igreja cristã que nós cremos, e por isso nos fazemos identificados como protestantes. Porém, a questão do protestantismo, apesar de ser um movimento histórico, ele tem uma fundamentação. Ser protestante é aquele que protesta contra os ensinos errados. E isso não pode estar somente vinculado ao momento da história. Ser protestante é fazer parte, né, de um grupo de pessoas que entende que a palavra de Deus é a única verdade, é a verdade absoluta. E que as estruturas humanas, que o homem que se afastou de Deus e se contaminou com o pecado, ele anda diferente daquilo que é a vontade de Deus. Então, ser protestante é aquele que protesta contra o pecado, é aquele que protesta contra os ensinos distorcidos que aconteceram desde os primórdios da humanidade e acontece até os dias de hoje. Então, ser protestante é não estar vinculado à questão institucional, se eu sou uma pessoa vinculada ao luteranismo, aos congregacionais, aos presbiterianos. Não. Ser um protestante é aquele que protesta contra as distorções em nome de Deus e fundamenta-se a verdade na palavra de Deus. Então, ser um protestante é ser aquela pessoa que crê nas escrituras, quando interpretadas corretamente, como a única verdade, a verdade absoluta, e que ela vai julgar as culturas e os povos, porque essa verdade é a verdade de Deus.